Se eu pudesse voltar no tempo e falar para o meu eu do passado, o Felipe com 18 anos de idade, eu falaria o seguinte: cuidado, se você continuar desse jeito, você vai passar por muitos problemas financeiros. E esses problemas financeiros vão refletir em seu casamento. Infelizmente, algumas coisas eu aprendi tarde demais. Portanto, neste vídeo eu quero compartilhar com vocês 7 lições que eu gostaria de ter aprendido antes dos 30 anos de idade. Portanto, pegue papel e caneta, porque essas lições vão lhe ajudar a economizar muita dor de cabeça e milhares de reais. E a primeira lição é juros compostos. Eu gostaria de ter aprendido o lado positivo dos juros compostos antes dos 30 anos de idade, porque até então eu só sabia do lado negativo, que era ficar devendo o cartão de crédito. No outro mês a fatura vem com juros. Se eu não pagar, no segundo mês ela vai vir com juros da dívida e uns juros em cima do juros da dívida do primeiro mês. Ou seja, é juros sobre juros. Isso é que é juros compostos. Esse é o lado negativo dos juros compostos. Tanto é que se eu tiver uma dívida de R$1.000, com pouco tempo ela vai estar em 5.000, 7.000 e até R$10.000 por causa do efeito negativo dos juros compostos. Só que você pode usar esses juros compostos ao seu favor, fazendo investimentos. Ao invés de você ser escravo do dinheiro, você pode colocar o dinheiro para trabalhar para você. A segunda coisa que eu gostaria de ter aprendido antes dos 30 anos de idade é a diferença entre ativos e passivos. O que é um ativo? Ativo é aquilo que lhe gera uma renda e passivo é aquilo que lhe tira uma renda, aquilo que você precisa manter. Vou dar um exemplo fácil de se entender. Você compra um carro para alugar. Você está recebendo dinheiro do aluguel daquele carro. Então aquele carro, ele é um ativo na sua vida, ele é um ativo na sua renda familiar. Agora, se você compra um carro para seu uso próprio, aquele carro agora vira um passivo, porque você vai precisar pagar a manutenção, você vai precisar pagar as parcelas do carro, todos os impostos que envolvem ele, e você não está ganhando nada com a posse daquele carro. Então aquele carro, ele lhe tira dinheiro, então ele é um passivo. Se você comprasse ele para alugar, ele lhe daria uma renda, então ele seria um ativo. No começo da minha vida, ao invés de eu comprar primeiro ativo, eu comprei passivo. Fiz logo uma compra de um apartamento e esta compra deste apartamento me atrapalhou por bons anos da minha vida, cerca de 3 ou 4 anos, porque eu me envolvi numa entrada e depois teve as parcelas, findou que eu passei por muita dificuldade financeira e até hoje eu não moro nesse apartamento. Já faz o que, uns 8 anos que eu tenho esse apartamento, nunca morei e eu não sei se algum dia eu vou morar. E é um estresse que, se eu tivesse o conhecimento antes, eu teria evitado. A terceira lição que eu gostaria de ter aprendido é a investir. Porque se eu soubesse investir, eu aproveitaria os benefícios dos juros compostos e tantos outros benefícios que existem para aquela pessoa que investe. Evitaria de ter muitas dívidas e alcançaria meus objetivos mais rápido. Infelizmente, eu só aprendi a investir depois dos 30 anos de idade e depois que eu aprendi, eu ainda passei muito tempo para começar a investir. Cerca de 1 ano depois, apenas para começar a investir. Portanto, se você já sabe investir, não perca tempo. Comece hoje mesmo a montar a sua reserva, a fazer seu investimento, a se preparar para o futuro. A quarta coisa que eu gostaria de ter aprendido é a controlar o cartão de crédito. Eu era muito descontrolado, recebi um limite muito alto, 3 vezes maior do que era o meu salário e eu não sabia usar corretamente. Como já falei antes, fiquei devendo ao cartão de crédito, sofri com juros compostos, mas hoje, graças a Deus, eu aprendi e hoje me beneficio do cartão de crédito, onde eu compro e recebo cashback. Já tenho um bom dinheiro guardado por causa das compras que faço. Agora eu me beneficio desse sistema ao invés de sofrer, ao invés de ser um escravo, porque antes eu era um escravo das dívidas, escravo das instituições financeiras. Mas graças a Deus, o Senhor me libertou e o Senhor, ele quer te libertar também. Você precisa saber administrar corretamente o uso do cartão de crédito. E a quinta coisa que eu gostaria de ter aprendido logo no começo da minha vida é que o trabalho duro, ele não substitui um bom planejamento. Eu trabalhava demais, trabalhava de manhã, de tarde e até de noite. Sempre que havia uma oportunidade, eu estava trabalhando. E eu acreditava que por trabalhar demais, eu seria recompensado, só que não é desse jeito. Eu me matava de trabalhar, porém não tinha um planejamento, não tinha um direcionamento correto
e as coisas elas não aconteciam. Pelo contrário, passava por muita dificuldade. Só depois dos 30 anos de idade é que eu fui aprender a fazer um planejamento financeiro. Infelizmente, eu não aprendi antes, mas você tem essa oportunidade de aprender e colocar em prática e evitar muitos problemas financeiros. A sexta coisa que eu gostaria de ter aprendido antes dos 30 anos de idade é a não confiar em apenas uma fonte de renda. Foi o que eu fiz durante boa parte da minha vida e eu sofri muito quando chegou a pandemia, porque eu e minha família nós tínhamos apenas uma fonte de renda, que era a nossa pastelaria. E na época da pandemia nós precisamos fechar a pastelaria durante 3 meses e ficamos sem nenhuma fonte de renda e aquilo foi um problema em nossa vida, um desgaste muito grande para o nosso casamento. E só depois que eu passei por isso é que eu aprendi a importância de não ter apenas uma fonte de renda, de ter várias fontes de renda e mitigar, diminuir os riscos de acontecer alguma coisa. Inclusive, só depois eu aprendi que poderia ter outra fonte de renda através dos investimentos. E a sétima e última coisa que eu gostaria de ter aprendido antes é a importância da educação financeira em nossas vidas. Tenho certeza que se eu desse uma atenção maior a esse tema quando eu tinha 18 anos de idade, eu teria evitado muitos problemas em minha vida. Todas essas lições que eu citei agora há pouco, eu teria aprendido. Inclusive, na época que eu me casei, se eu não me engano, já existia aquele livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Porém, eu demorei demais a buscar conhecimento relacionado a esse tema, a finanças, a educação financeira. Tanto é que o primeiro livro do tema que eu li foi quando eu ia completar 30 anos de idade. Foi um livro que um primo meu me emprestou. Só aí que eu percebi o tanto de tempo que eu tinha perdido, a quantidade de coisa que eu estava fazendo errado. Aí eu me aprofundei mais nos estudos e fiquei ainda mais surpreso quando eu descobri que a palavra de Deus fala muito sobre finanças, sobre bens e sobre posses, e que a palavra de Deus ela nos orienta a termos uma vida próspera e abençoada. E eu não tinha uma vida próspera por falta de conhecimento, coisa que hoje você tem a oportunidade de aprender. Anote todas essas 7 lições e coloque em prática em sua vida. Temos outros vídeos aqui no canal que vão lhe ajudar a entender como a Bíblia, como a palavra de Deus já nos orienta a ter uma vida próspera. Portanto, continue conosco, acompanhe nosso conteúdo e se gostou do vídeo, já dá um like. Lhe aguardo no próximo vídeo.